Olá pessoal, sejam bem-vindos em mais um vídeo do nosso canal. Para quem não me conhece, meu nome é Paulo Ribeiro, sou pesquisador e estudioso da consciência, venho estudando mecânica quântica já há 6 anos e a partir desse conhecimento eu consegui transformar a minha vida em todos os aspectos. E a partir disso também hoje eu dou mentoria e consultoria em mecânica quântica para desenvolvimento pessoal, autoconhecimento e também busca de resultados. E hoje eu resolvi compartilhar com vocês um assunto muito interessante que foi tema da minha última palestra que eu dei num seminário de gestão e desenvolvimento integral aqui da minha cidade, que é melhoria contínua para a transformação social. Ou seja, como transformar a sociedade através da melhoria contínua e através do ativismo quântico. E dando início então no nosso assunto, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, já se inscreva aqui, já deixe o seu like que esse vídeo irá positivar a sua vida. Então, primeiramente temos que entender o que vem a ser melhoria contínua. Melhoria contínua é um termo que surgiu no Japão chamado de Kaizen, que significa mudança para melhor. E Kaizen, ou melhoria contínua, significa que pequenos ajustes causam grandes transformações. Ou seja, quando eu ajusto uma pequena área da minha vida, por exemplo, todas as áreas serão beneficiadas. E mesma coisa dentro da área empresarial, dentro dos esportes, e isso pode ser colocado em prática em qualquer área que se quiser. Então, pequenos ajustes causam grandes transformações e a gente tem que melhorar 1% a cada dia. Então, basicamente, quando pegamos uma determinada área da nossa vida, uma área, e damos ênfase naquela área, e fizemos ajuste naquela área da nossa vida, todas as áreas se beneficiarão. Um exemplo que eu posso dar é uma pessoa que, por exemplo, para de fumar. O ato de parar de fumar irá beneficiar todas as áreas da vida dela. Primeiramente, o financeiro, onde ela não vai ter mais aqueles gastos diários com cigarro, por exemplo. O relacionamento interpessoal, ela vai mudar os relacionamentos interpessoais dela. Se ela pratica alguns esportes, vai melhorar o desempenho nos esportes, a saúde, o apetite e assim por diante. Então lembre-se disso, para qualquer coisa na nossa vida, pequenos ajustes causam grandes transformações. E uma coisa interessante também de se ressaltar é sobre o ativismo quântico. O que vem a ser o ativismo quântico? O ativismo quântico são pessoas que lutam por uma causa, são revolucionários, que lutam pela transformação da sociedade, mas não com um movimento externo, e sim com um movimento interno, o movimento do indivíduo, na transformação do indivíduo. Então o foco do ativista quântico não é fazer mudanças a nível externos, mas a mudança a nível interno. Porque eu sei, através dos princípios da física quântica, que quando eu me transformo, eu afeto as pessoas que estão à minha volta e simultaneamente eu afeto toda a sociedade. Então é isso que vem a ser um ativismo quântico. É a transformação do indivíduo para a transformação do nosso coletivo. E existem inúmeros experimentos que comprovam que nós estamos todos interligados e afetando uns aos outros simultaneamente. A minha atitude aqui afeta uma pessoa do outro lado do mundo e assim simultaneamente em todas as áreas. Então, nós, ativistas quânticos, acreditamos que quando nós transformamos todo ao nosso redor. E temos fortes indícios, tanto experimentais e também pessoais na minha vida, de pessoas que eu venho transformando através da minha transformação e através do meu exemplo. Existe um experimento na física quântica chamado o experimento dos elétrons correlacionados ou de emaranhamento quântico, de que quando eu correlaciono dois elétrons e solto no espaço-tempo, assim que eu mudo o spin de uma partícula, ou seja, o ângulo de rotação dessa partícula, a outra muda simultaneamente no mesmo tempo. Isso é incrível, gente. Daí vocês podem me dizer, nossa, mas isso funciona só no microcosmo. Não, no macrocosmo, na nossa macro-realidade também tem vários experimentos
que mostram que quando a gente muda, que quando a gente instala determinado hábito em nós, a gente consegue afetar o outro a quilômetros de distância. Existe um experimento muito interessante com macacos, onde eles soltam uma macaca treinada numa ilha, e essa macaca ela tinha o hábito de lavar as frutas. E aconteceu uma coisa muito interessante. Numa ilha distante, quilômetros de distância, os macacos começaram a lavar as frutas também. Primeiramente o grupo onde essa macaca estava instalada, e depois simultaneamente toda a ilha. E depois noutra ilha onde os pesquisadores estavam observando os macacos, começaram a lavar as frutas. Isso prova a veraticidade do experimento dos elétrons correlacionados, ou seja, nós afetamos todos ao nosso redor quando nós transformamos a nossa vida. Então pessoal, se desejamos mudar o mundo, mude a si mesmo e vejam milagres acontecendo ao nosso redor. Uma coisa muito importante no ativismo quântico é ensinar pelo exemplo, é ser o exemplo daquilo que você quer modificar. E existe uma frase de São Francisco de Assis que eu gosto muito, que ele diz: leve o evangelho para onde for. Se necessário, utilize palavras. Só se necessário utilize palavras, pois as pessoas só aprendem pelo exemplo. Uma criança, por exemplo, você pode falar para ela: não faça isso, não faça aquilo, mas se ela tiver você fazendo, ela vai fazer. Pois nós aprendemos pelo exemplo, nós atendemos pelo modelo, nós vemos as pessoas fazendo e fazemos também. Então, basicamente é isso, é coerência. Todo líder tem que ser coerente entre pensar, falar e agir. Pessoas que não agem da maneira que falam ou da maneira que pensam, elas não têm respeito. Pessoas que não têm coerências não são respeitadas. Um exemplo que eu posso dar aqui: você pediria conselhos financeiros para uma pessoa que está quebrada? Eu, por exemplo, não iria num médico ou nutricionista que fuma e bebe Coca Light, pois a pessoa tem que ser um exemplo daquilo que ela prega, ela tem que ser um exemplo de vida se ela quiser transformar a realidade. E isso que eu quero dizer, pois coerência, pessoal, é poder. E se você tem coerência entre pensar, falar e agir, você tem o poder de transformar a si mesmo primeiramente, para assim você conseguir transformar a realidade. Então faça um teste. Sabe aquela pessoa que você tanto quer controlar, tanto quer mudar? Comece a mudar a si mesmo e veja os milagres acontecerem à nossa volta. E tem uma história de coerência que eu acho muito interessante, que uma mãe que trouxe um filho para falar com Gandhi. E ela disse: Bapu, Bapu, que é a maneira carinhosa que eles chamavam Gandhi na época, e você poderia falar para o meu filho parar de comer açúcares? E o Gandhi disse: volte daqui uma semana. E a mulher voltou para a casa dela, e quando retornou na outra semana, e ela falou assim: Gandhi, Bapu, você poderia falar para o meu filho parar de comer açúcares? E Gandhi olhou para a criança e disse: pare de comer açúcar. O amigo do Gandhi que estava de lado ficou perplexo. Falou: ela andou 300 quilômetros para vir falar com o senhor. Por que você não disse para ela, para a criança, parar de comer açúcar da última vez que ela veio aqui? E ele disse: porque da última vez eu comia açúcar. Então é simples, gente. Isso é um exemplo íntegro de coerência. Líderes têm que ser coerentes, têm que ter integridade, têm que ter congruência daquilo que se fala e daquilo que se faz. E como eu disse antes, coerência, integridade é poder interno. Nesse novo paradigma da melhoria contínua e da transformação social, entra também o paradigma da cooperação. Ou seja, a competitividade já não serve mais nesse novo paradigma integrativo da humanidade. Porque de acordo com as novas ciências, nós estamos todos interligados e afetando todos simultaneamente. Então nós precisamos ser mais cooperativos, ecológicos, ajudar uns aos outros na transformação, nos unir por uma única causa e não lutarmos por causas distintas. Então a teoria quântica vem para acabar com toda a dicotomia do mundo, todas as diferenças, todas as desigualdades e tudo aquilo que traz separatividade. Então a palavra, pessoal, é sinergia, ou seja, o todo é maior que a soma das partes. E a gente viu que o mundo chegou até hoje do jeito que está por causa da competitividade. Percebam as guerras, a violência, a fome, tudo é por causa da competitividade.
No universo, tudo tem um teor cooperativo. Ou seja, se a gente olhar no íntimo das partículas, existe uma cooperação, uma integridade muito grande, uma harmonia consistente. Na própria natureza, no cosmos ao nosso redor, são sistemas dentro de sistemas, todos em harmonia e integridade. Então, no novo paradigma da filosofia quântica, o paradigma vigente é o da cooperação. Ou seja, quando eu ganho, eu ajudo a todos simultaneamente e todos ganham dessa maneira. No mundo em constante transformação, onde a mudança está acontecendo de uma maneira muito acelerada, quem não transformar o tempo todo, quem não inovar o tempo todo, vai acabar ficando para trás. Existe uma frase de Tony Robbins que ele disse: quem não muda já morreu. E eu posso complementar isso, que a pior morte que existe é a morte em vida. Ou seja, é estar estagnado, é estar parado, é estar na mediocridade o tempo todo. Então a gente tem que estar em ambos os polos, a gente tem que estar em ação constante, a gente tem que estar transformando o tempo todo, para dessa maneira nós não ficamos para trás. E eu quero ressaltar também que o universo, ele é instável e ele é incerto. Ou seja, a lei da incerteza e da instabilidade que manda quando a gente fala em termos universais. Então, já que no universo não existe estabilidade, é só instabilidade, ou nós estamos melhorando o tempo todo, estamos subindo na escala, ou nós estamos regredindo na escala evolutiva. Então não existe meio termo, não existe estabilidade. O universo é instável, e quanto mais a gente se adapta a esse conceito de instabilidade, mais feliz a gente é. Uma coisa assim que eu gosto de ressaltar também, que eu ressaltei na minha última palestra, é que será que nós somos dignos de reivindicar contra a corrupção do nosso país, por exemplo? E eu digo que não. Porque nós somos seres corruptíveis, nós estamos nos corrompendo o tempo todo. Nós sabemos o que é bom para nós mesmos e mesmo assim nós não fazemos. Nós estamos sempre procrastinando, ficando na zona de conforto. Nós estamos dando o jeitinho brasileiro, querendo levar vantagem em tudo. Então isso, gente, isso é corrupção. Quando, por exemplo, eu faço uma chantagem emocional com meu filho e digo: não faça isso, senão você vai ficar de castigo, isso é corrupção, isso é uma troca. Isso não deve haver. Quando a gente estiver íntegro, sem nos corromper em nenhuma área, daí nós seremos dignos de lutar contra essa corrupção. Pois lembre-se que essas grandes corrupções que acontecem a nível e escala política, aconteceu lá na infância e foi crescendo gradualmente até chegou nesse patamar descontrolado que está hoje. Então sejamos o exemplo daquilo que nós reivindiquemos o tempo todo. E uma coisa interessante também que é bom ressaltar: por que será que é tão difícil mudar? Por que as pessoas têm dificuldade de fazer uma transformação e uma mudança maior na nossa vida? Porque basicamente nós somos programados, nós somos condicionados ao negativo, ao medo, a tudo aquilo que nos trava de alguma maneira. Nós temos várias crenças limitantes, vários programas limitantes rodando na nossa mente. Então primeiramente a gente tem que reprogramar nossas crenças, nossos paradigmas, porque a média das nossas crenças e dos nossos paradigmas será a média dos nossos pensamentos, sentimentos e consequentemente das nossas ações. Então primeiramente tem que ver a reprogramação da mente, a transformação dos programas mentais ou do mindset, do modelo mental, e a partir disso a gente consegue reprogramar os pensamentos, sentimentos e emoções, e quando os pensamentos, sentimentos e emoções estiverem equilibrados, nós temos o poder de transformar a nossa realidade. Então uma coisa muito interessante, uma coisa de bastante poder é a decisão. Decida agora em qual área você quer mudar. Decida e dê foco nessa única área. Pois é muito comum também, quando a gente acorda entusiasmado, a gente quer mudar todas as áreas da vida. E não é assim que funciona. É uma área por vez, dê foco. Pois segundo a lei da melhoria contínua, quando nós demos foco em uma determinada área e mudamos essa área, um pequeno ajuste, todas as áreas da nossa vida serão beneficiadas. Então foque na área que você quer mudar, decida e tome as rédeas da sua vida. Eu quero ressaltar também que o querer, ele equivale a 2% do percentual da mudança. Ou seja, o querer ele vem de querência
envolve carência, e carência envolve falta. E se eu emano falta para o universo, eu vou receber mais escassez, mais pobreza e mais falta. Então, o querer, ele é muito pouco para fazer uma transformação. O ideal é que transformemos através da decisão. Porque quando tomamos a decisão de fazer uma mudança em alguma área da nossa vida, essa decisão já equivale a 50% da transformação. O resto é o como eu vou fazer, vem depois. Tem um porquê bastante forte. O como vem depois. Então faça escolhas, determine, erre, mas não fique na dúvida. Pois a dúvida é o próprio inferno. Basicamente eu quero dar um exemplo aqui, contar uma historinha de um cara que morreu e foi parar em cima do muro. E de um lado tinha o céu, onde os anjos festejavam e faziam a maior festa e chamavam, vem pra cá, pula pra cá. E do outro lado tinha o capeta que estava tranquilo na dele, não chamava ele, estava de boa, não falava nada. E ele achou estranho, Por que os anjos de um lado estavam festejando e me chamando para o outro lado, enquanto o capeta estava tranquilo na dele? E ele perguntou, seu capeta, você poderia me dizer o que está acontecendo? Porque os anjos ali estão numa maior festa, me chamando, pula, vem. Eu estou achando isso maior estranho. E o senhor está aí tranquilo, não fala nada. Ele disse, porque quem está em cima do muro já está no inferno. Ou seja, a dúvida é o próprio inferno. Perceba quando você está em dúvida para que lado você vai caminhar. Quando você está em dúvida para tomar uma decisão. A angústia, a depressão, a ansiedade, a frustração que surge nesse momento da dúvida. E quando você escolhe um lado, essa dúvida dissipa. Então tome uma decisão, tome uma escolha na sua vida. E você vai perceber que toda dúvida, toda frustração, ela sumirá em qualquer instante. E se você estiver errado, você corrige a sua rota. O seu coração sabe, escute mais o seu coração e deixe um pouco a sua mente de lado. Eu gosto muito de uma passagem da Bíblia, de Mateus, capítulo 6, versículo 33. E ele diz, busque primeiramente o reino dos céus e tudo lhe será acrescentado. Eu quero dizer que o reino dos céus, gente, não é um lugar em outra dimensão. O reino dos céus é um estado de consciência que está disponível no aqui e no agora. Então busque o reino dos céus, busque esse equilíbrio. O reino dos céus é um equilíbrio constante de pensamentos, sentimentos e emoções. É estar em paz consigo mesmo, é estar em harmonia constante com o universo, é estar no fluxo venturoso, fluindo junto com a natureza. Isso é o reino dos céus. E para comprovar isso que eu estou falando, existe uma passagem da Bíblia também, Lucas capítulo 17, de 20 a 21, porque o reino dos céus está dentro de vós. Então pessoal, neste momento, nós estamos passando por um momento único na humanidade. Existe uma revolução silenciosa acontecendo, uma revolução da consciência. Consciências estão sendo despertas. Pessoas estão acordando para a nova realidade. E todos nós somos convidados para esse despertar coletivo da consciência. Porque eu posso fazer aqui uma metáfora da iluminação. Se eu ilumino e afeto duas pessoas, e essas pessoas afetam mais duas simultaneamente, essas quatro mais duas cada uma, progressivamente, percentualmente, nós afetaremos a massa crítica e todo o globo terrestre. Então, meus amigos, a transição planetária não vai acontecer de algo externo, não vai acontecer de fenômenos externos ao ser, ou seja, não vai acontecer de ETs, chuva de fotos e todas essas baboseiras que a gente vê na internet. A transição planetária acontece de dentro para fora, da transformação do ser, da transformação da consciência para assim a transformação do nosso mundo. E se você ainda não está inscrito no nosso canal, já se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe os vídeos com outras pessoas, amigos, familiares, para que assim a gente possa atingir a massa crítica com esse conhecimento e expandir um pouquinho a consciência do nosso mundo. Gratidão a todos pessoal e até o próximo vídeo.